Vamos então, pessoal, lá para o Rio de Janeiro. Paulo Leivas Macalão. No início da década de 80, ele morre, não deixa sucessor, porque o único filho dele tem aí a história, não teve interesse, não foi de pai para filho ali. Aí sobe a família Ferreira, Manuel Ferreira. Tem aqui em São Paulo Samuel Ferreira, o filho, Abner agora está lá no Rio de Janeiro, o Manuel Ferreira é o bispo primário lá da Conamade, é uma família de força, de peso. Conta pra gente, professora, como que é essa gestão, essa articulação familiar e como a senhora vê o futuro da AD Madureira, pelos estudos que você já fez, sobre as fontes, os conteúdos que você já juntou aí para as suas obras, o que você tem para falar para a gente da família Ferreira, dinastia Ferreira? É uma dinastia mesmo. Sim. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando você estuda as Assembleias de Deus, você tem que opinar por um grupo. O meu grupo de estudos está na CGADB. É claro que nós passamos por estudos de outros grupos, como eu passo pelo do Samuel, lá do grupo Câmara, e como a gente passa também pela Madureira. Não dá para falar de missão, não dá para falar de Belém, não de Belenzinho, mas de Belém, sem falar de Madureira, né? O Manuel Ferreira, ele é um pastor-presidente vitalício, que tem um modelo estatutário totalmente diferente das Assembleias de Deus que pertencem à CGADB, que estão afiliadas à CGADB. Como assim? Você vai falar. Ela tem um estatuto, até então eu não tenho em mãos esse estatuto, mas tem o estatuto, mas é o estatuto único. Que todo mundo vai falar, não, o estatuto é aquele estatuto primeiro, que está lá, que é a Madureira, e serve para todas as igrejas. É evidente que se você for estudar cada caso, você vai ver que não é bem assim. O patrimônio da Madureira, pelo estatuto, eu estou falando pelo estatuto, ela é toda do grupo Ferreira. E lá no estatuto diz movente, o que é fixo, o que não é. Quer dizer, todo o patrimônio é ligado aos Ferreiras, aos Ferreira, né? Aos filhos, porque são grupo, é um grupo, o bispo Manuel Ferreira tem um trabalho, acho que se o Maxwell estiver aí, ele vai me lembrar, eu esqueci do nome, que ele fala de pai para filho, eu me esqueci do nome dele agora, mas Douglas Fidalgo, Isso. que vai trabalhar de pai para filho. Ele Então, estará aqui com a gente também para falar, o viu, gente? Douglas, Mais para então, o frente. Douglas é o menino que estuda a Madureira. Então, a Sim. Madureira, ela tem ela não precisa de votação, por exemplo, igual a CGADB precisa. A cada 4 anos, vai lá, tem os candidatos, vão votar, muito voto, muita política, muita mesa diretora, enfim. Nele não, ele é um pastor vitalício. E ele vai mexer só na mesa diretora, só vai mexer no secretário, mas o grupo Ferreira é vitalício. E só dizendo que ele também consagrou uma pastora, tá? Isso é bem interessante. Eu já vou me debruçar sobre Sim. esse assunto. Ele faz parte da minha pesquisa de pós-doc que eu estou fazendo na Metodista, que é sobre as mulheres ordenadas pastora lá em Manaus. Eu quero Que saber interessante. como estão essas mulheres. Só sei, por enquanto, da Márcia Monteiro, que assumiu uma congregação, creio que é isso. Então, é um grupo vitalício, é um grupo que tem muito mais. É político, porque ela indica os seus pastores nos campos.
e sofre uma envergadura muito mais fechada em termos de administração. Eu não saberia dizer para você hoje, se você me pergunta, e hoje, como está? Não saberia te dizer, porque o meu foco está na CGADB, porque ela é mais solta, ela acontece, foi a opção dentro da academia que eu fiz de estudar a CGADB, sempre partindo da CGADB para as outras, e não das outras para a CGADB, entendeu? Então fica o meu recorte aí. Mas é uma família, uma liderança forte, uma liderança política, que entra em cena todas as vezes aí, quando no campo político partidário, tem nome, os filhos estão aí comandando o campo, Agora até o neto, né? O Manuel Ferreira Neto, acho que se não me engano, é Campinas, né? Que ele aqui em São Campinas, Paulo, que ele já está isso, pastoreando, bem jovem, bem jovem, e já está aí nessa fase de netos. de Já. netos. Então, assim, é um grupo forte, é um grupo que está ali o poder, que está ali realmente uma dinastia. Se o José Wellington fez a dinastia, e ele foi até, né, tem filhas que são políticas, filhos políticos, pastores, e tem neto aí que está no jurídico, no judiciário, e assim sucessivamente, você sabe muito bem. Ele trabalha o filho dele para isso, mas o bispo Manuel Ferreira trabalha os três filhos. Quer dizer, isso ainda vai nos render muitos estudos, muitas histórias, muito trabalho. E os filhos? Onde que os filhos vão estar inseridos daqui mais um tempo? A minha pergunta, entendeu? Porque cada cabeça, né, como diz, cada cabeça tem uma sentença. Esse grupo ele é coeso? É a pergunta que eu me faço hoje. Ele é coeso? Os filhos estão ali de acordo com o pai, o filho e assim sucessivamente? Então, assim, é um trabalho aí de campo a ser feito, que eu acho que o Douglas é um dos caras competentes demais para fazer esse trabalho, para ver além da sucessão de pai para filho. Mas hoje, se você me pergunta, quais os grandes grupos assembleianos hoje de poder? Eu digo Madureira, a Missão e os Câmara. Né? Norte, Sudeste, está aí está definido. Então, eu vejo isso aí. Grande... Professora, desculpa te cortar. Não, imagina. Pelo o que a senhora estudou, né? Claro que a senhora falou que foi mais na CGADB, não tanto aí Madureira, mas pelo que a senhora já sabe, a senhora vê no futuro a Assembleia de Deus Madureira não mais na família Ferreira? Será que isso é possível? Olha, eu não acho. Eu não acho. Só que é assim, no direito, Silvana, a gente estuda que tem os sucessores e os herdeiros. É a mesma fala, é a mesma, o sentido é o mesmo. Mas na prática, a gente define isso com mais cuidado. O herdeiro é aquele que espera o pai morrer e herdar os bens. Né? Ainda reclama, porque dá muito briga, dá muita encrenca, tem partilha aí que dura às vezes 40 anos para se resolver. Quem você conhece, olha, ainda está lá, ainda está parado, porque o irmão brigou com não sei quem, e assinou. Bom, enfim, isso no jurídico, no direito. Eu estou falando de sucessão familiar usando o Código Civil. O sucessor, ele sucede, é a mesma coisa, ele pode ser um empresário, ele vai suceder o líder empresarial, ele é o sucessor. Ele tem que fazer algo muito mais do que herdar. Ele tem que fazer algo diferente, ele tem que fazer prosperar, porque geralmente os herdeiros recebem e gastam.
A família Matarazzo está aí para a gente pensar um pouquinho fora da questão, né? Que é o grupo Matarazzo, hoje você quase não vê, porque passa de pai para filho, de filho para... e vai assim sucessivamente. Então, eu penso assim, esses sucessores, esses herdeiros, eles têm que se transformar em sucessores, fazer algo diferente, algo novo, para continuar no caminho, para continuar nessa liderança. Porque quantos ministérios, igrejas sedes já faliram no Brasil? Você entende? Será que esses filhos, né, têm o mesmo carisma desses pais? Exatamente. Né? Então, você entendeu onde que eu quero chegar? É nesse sentido. Esses filhos vão ter que fazer algo a mais. Algo muito mais que ser só herdeiros. Eles têm que suceder o negócio. E suceder é não deixar o negócio falir. E de que maneira isso pode ocorrer? Tem que ser com algo novo, com algo que seja trabalhado até então, que não tem um modelo na caixa. No que eu quero dizer. Por exemplo, se eu seguir o pai já tem uma experiência, que vem de muito trabalho, que vem isso. O sucessor, o herdeiro, agora eu vou falar de maneira geral, dentro do Código Civil, que herdeiro e sucessor, o herdeiro é herdeiro por direito, por nascença, enfim, é legítimo. E existe o sucessor, que pode ser da empresa, pode ser, por aí a gente vai ver na sociologia da administração, que isso está bem definido também, né? Eu posso ser um sucessor do meu patrão na empresa, e eu tenho que fazer essa empresa prosperar. Então, o que eu penso desses filhos? Como prosperar as Assembleias de Deus, como na primeira e na segunda geração. Essa terceira geração que entra agora, será que de fato eles vão suceder esses ascendentes? O avô, o pai, o bisavô, porque o Gedeon, ele mesmo fala, a primeira geração de pastores não fez herdeiro. Porque os pais não queriam, os filhos não queriam, porque ia entrar dentro de uma outra questão. Mas hoje todo mundo quer. Mas se todo mundo quer, como que fica essa nova geração de pastores? Qual que vai ser o capital de trabalhos dele? Porque os pais já tiveram e já passaram. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.